guerras e rumores de guerras, a desordem espiritual. Jesus profetizou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. Essa mensagem profética de Jesus aponta para um mundo caracterizado por conflitos e instabilidade, mas também revela uma realidade espiritual mais profunda e significativa. Guerras não são apenas eventos históricos, mas reflexos de uma humanidade afastada de Deus. Elas revelam a desordem interior do coração humano e a luta incessante contra a soberania de Deus. Contudo, em meio ao caos, as Escrituras nos chamam à vigilância, confiança e proclamação do Evangelho. Neste terceiro episódio, vamos explorar 7 reflexões profundas sobre esse tema à luz das Escrituras. Abordaremos como os conflitos e os rumores de guerra são manifestações de uma desordem espiritual, lembrando-nos da importância de não temermos, mas permanecermos vigilantes e firmemente alicerçados em Cristo. A palavra de Deus nos exorta a discernir os sinais dos tempos, mantendo nossos corações preparados e nossa fé inabalável no Príncipe da Paz. Primeira, nação contra nação. A luta pela supremacia e o rejeitar no reino de Deus. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus capítulo 24, versículo 7. A rivalidade entre nações é mais que política, é espiritual. A exaltação de reino contra reino revela o desejo humano de governar sem Deus, ecoando a antiga rebelião da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Mas Jesus é o rei prometido que esmagará todos os reinos humanos para estabelecer um domínio eterno. O Senhor reinará para sempre, já preparou o seu trono para julgar. Salmos capítulo 9, versículo 7. O grande dia do Senhor, em que ele julgará as nações, está se aproximando, e o seu trono de justiça já está preparado. Segunda, a origem das guerras, o pecado como raiz dos conflitos. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago capítulo 4, versículo 1. A guerra teve sua origem com a entrada do pecado no mundo. Desde os dias de Caim e Abel, a história da humanidade tem sido marcada por violência, inveja e constantes disputas. A verdadeira raiz dos conflitos neste mundo está no coração humano afastado de Deus. Cada batalha externa é uma evidência do conflito interno causado pelo egoísmo e pela natureza caída. A reconciliação com Deus é a única cura verdadeira para o coração humano. Terceira, os rumores de guerra, o medo ampliado na era da informação. Hoje, rumores de guerra se espalham rapidamente, intensificados pela comunicação instantânea, trazendo medo e ansiedade às nações. Contudo, Jesus nos lembra que esses acontecimentos não representam um fim. Em tempos de incertezas, os crentes são chamados a depositar sua confiança no Senhor, cuja palavra permanece inabalável, independente das circunstâncias. No livro de Salmos, capítulo 112, versículo 7, está escrito: não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Mais do que nunca, é essencial lembrar de que Deus não é apenas espectador, mas o Senhor de todas as coisas, conduzindo os acontecimentos para o cumprimento de seus propósitos eternos. Em um mundo abalado pelo medo, somos chamados a ser testemunhas de fé, esperança e firmeza, proclamando que o reino de Deus jamais será abalado. Quarta, o reino contra reino. A fragmentação global como sinal profético. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Jesus profetizou que nações se levantariam contra nações e reino contra reinos, refletindo o aumento da divisão entre povos e governos. Esses sinais apontam para a proximidade do retorno de Cristo. Eles não devem nos alarmar,
mas nos motivar a sermos vigilantes e a compartilharmos o Evangelho. Quinta, a busca pela paz mundial, um engano perigoso. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Muitas nações clamam por paz, mas frequentemente buscam uma paz baseada em alianças humanas frágeis e passageiras, incapazes de sustentar a verdadeira harmonia. Essa paz ilusória, fundamentada em interesses egoístas e temporais, inevitavelmente levará a uma destruição repentina e imprevisível. Somente a paz que vem de Deus pode trazer verdadeira segurança e restauração às nações e aos corações. Jesus Cristo nos oferece a paz verdadeira, que não depende de circunstâncias externas. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João capítulo 14, versículo 27. Somente Jesus oferece uma paz verdadeira e eterna. A humanidade busca constantemente estabelecer paz por meio de alianças e tratados, mas sem sucesso duradouro. As soluções humanas para conflitos são temporárias. A paz duradoura só pode ser encontrada em Cristo, o Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. A humanidade só encontrará a verdadeira paz em Cristo, pois as guerras físicas são reflexo de uma batalha espiritual muito maior. Nossa luta principal não é contra governos ou exércitos humanos, mas contra forças espirituais malignas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Satanás e sua hierarquia maligna atuam incansavelmente para dividir, destruir e enganar, espalhando caos, desunião e engano em todas as esferas da vida. Porém, Deus chama seu povo a se posicionar firmemente, resistindo não com armas humanas, mas com poderosas armas espirituais: a fé, a oração fervorosa, a autoridade da palavra de Deus e a prática da justiça. Em Cristo, somos fortalecidos e capacitados a triunfar, pois Ele é o Príncipe da Paz, a luz que dissipa as trevas e a fonte de vitória sobre todo o poder maligno. Sexta, não vos assusteis. A soberania de Deus em meio ao caos. Jesus nos instruiu a não nos assustarmos, pois todas essas coisas são necessárias. Nada acontece fora do plano soberano de Deus. A sua palavra diz: "O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio." Salmos capítulo 46, versículo 7. Deus está no controle absoluto e o caos aparente é parte de seu propósito redentor. Ele nos chama a descansar em sua promessa de cuidado e soberania. Sétima, o clamor final, um convite à paz com Deus. Em meio a guerras e rumores de guerras, Cristo oferece reconciliação e paz. Este é o tempo de proclamar o Evangelho, chamando os homens ao arrependimento e à salvação antes que venha o juízo de Deus. Pois somente em Cristo somos salvos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Enquanto o mundo busca paz em vão, nós proclamamos o único caminho para a verdadeira paz: Jesus Cristo. Somente Ele pode reconciliar o homem com Deus e restaurar o que foi destruído pelo pecado. Finalmente, as guerras e rumores de guerras são evidências da desordem espiritual da humanidade e do cumprimento das palavras de Jesus.
Contudo, para o crente, elas são um aviso de que Deus está no controle, preparando o mundo para o retorno glorioso do Senhor. Que sejamos fiéis em nosso testemunho, proclamando o Evangelho da paz e vivendo como embaixadores de sua reconciliação. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. Bem, queridos, chegamos ao final do terceiro episódio desta série. A profunda expectativa, a vinda do Senhor e o fim dos tempos, em Mateus 24. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o quarto episódio. Nele você aprofundará seu conhecimento sobre este tema escatológico tão essencial para a sua vida espiritual, ampliando o seu discernimento, promovendo o seu crescimento e fortalecendo sua fé em santidade para que esteja plenamente preparado para o arrebatamento e a gloriosa volta do Senhor. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.